Amém. A palavra de Deus diz então, Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a palavra agora, neste versículo, está falando de tempo. Está falando que agora, por causa de toda a explicação que Paulo dá do pecado, da separação de Deus, ele fala de Abraão, o quanto Abraão creu e isso foi creditado para a justiça. Não foi pela obra, não foi pelas obras, não foi pela justiça própria, mas foi pela obra da cruz. E agora, para a pessoa que entendeu o perdão, que entendeu que toda a maldição foi colocada no primeiro Adão, foi colocada no homem natural, mas quem está em Cristo, ele nasceu no Espírito, e por causa do sacrifício perfeito, ele foi justificado pelo sangue da cruz. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, essa noite eu quero colocar essa palavra, Senhor Deus, na Tua presença, para que todo o desejo do meu coração natural, tudo aquilo, Pai, que não é de acordo com a Tua palavra, tudo aquilo, Pai amado, que é meu, eu quero que caia por terra agora, mas o que é do Espírito, o que é de Ti, Senhor, eu quero que seja conduzido aos corações essa noite, Pai. Pai amado, que haja coração como uma terra fértil, para receber a semente da Tua palavra, e que o Espírito Santo, como uma chuva, possa germinar essa palavra, e que essa palavra cresça e seja desenvolvida através da obra da cruz, e que gere vida, e que essa vida que está crescendo e produza frutos, e que esses frutos sejam para a vida eterna, em nome de Jesus. A palavra de Deus disse aqui que agora, por estar em Cristo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque existe uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, nós estamos chegando agora no mês de dezembro e se comemora uma data festiva no dia 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Se nós for a base e a palavra, nós vamos ver que o Natal não tem dia certo na Bíblia para o nascimento de Jesus. O Natal, ele ficaria em uma data em agosto, setembro e nos meados de 1º de outubro. Mas todo mundo comemora o Natal agora no mês de dezembro. Dia 25 tem, no dia 24 tem a véspera de Natal. O coitado do peru é morto, é festejado. Não sei o que o peru tem a ver. Eu acho que foi uma coisa mais comercial. E se fala do Papai Noel levando presente. E muitos pais se permitem ser roubados. Ser roubado e entrego alegoricamente essa virtude de dar um presente ao filho a algo fictício, inventado, e diz que existe um Papai Noel que entra pela chaminé. Tem muita gente que nem chaminé tem na sua casa, e existe um monte de fantasia. Queridos, não deixe, porque você é evangélico, porque você conhece a verdade, de dar um presente ao seu filho. Mas primeiro, não minta a ele. Sabe, queridos, muitos pais, quando o filho começa a crescer, diz: olha, vai ter um coelhinho agora na Páscoa, vai ter um Papai Noel, e eles pegam e diz que o Papai Noel vai trazer um presente, e eles compram, até no colégio muitas vezes, os professores fazem as coisas, e as crianças são iludidas achando que tem um Papai Noel. Queridos, você que é pai, os filhos, eles olham em nós, os pais, para se espelhar, e é uma das primeiras vezes em que o filho se depara com o pai mentindo, quando ele cresce e vem a verdade.
que o Papai Noel não existe, que era o seu pai que tinha dado o presente. Não faça isso, querido. Fala a verdade para o teu filho. Diz que a Páscoa foi Jesus que veio e morreu na cruz para perdoar o pecado do mundo, e para aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E no Natal fala do nascimento de Jesus, explica por que Jesus veio, por que Jesus nasceu. Esse é o papel dos pais. Pais, ensina o teu filho o caminho. No livro de Atos, Jesus era considerado o caminho. Ensina Jesus, fala o que ele fez na cruz, e fala a verdade para o teu filho. Filho, esse Jesus tem abençoado a casa do papai. Esse Jesus, ele abençoou tanto o ímpio quanto o justo e o injusto com dons nas mãos. E o dom, a pessoa usando do dom, trabalhando com as mãos no seu trabalho e tendo uma boa administração, ele vai ter dinheiro, e é esse dinheiro que o papai e a mamãe compraram esse presente para dar para você, porque nós te amamos. Fale a verdade para o seu filho e presenteie ele nesse Natal, amém, queridos? Você pode também comprar um para o pastor, não tem problema nenhum, ele vai gostar, amém? Glória a Deus. Ninguém disse amém, um disse amém, amém? O amém é concordância, amém? Mas aqui a palavra diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tinha um povo que não tinha a lei não tinha sido dada ainda, a lei não tinha sido dada ao povo, e o povo de Deus, que veio com uma promessa em Abraão, estava escravo no Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés, porque o povo clamou por um libertador. Deus levantou Moisés chegou lá e foi usado por Deus para fazer muitos milagres e prodígios naquele lugar. Mas o que trouxe libertação para aquele povo numa noite, e era a noite da Páscoa, é que Deus deu uma visão a Moisés e disse: pede para que toda a família leve um cordeiro para dentro da sua casa, prepare ele, e na noite designada, você corta o pescoço do cordeiro, pegue o sangue numa vasilha, use a carne, asse ela, não é para fazer cozida, asse a carne e coma toda ela, coma toda a carne, mas o sangue passe no umbral das portas. A casa aonde o Espírito passar e tiver o sangue no umbral da porta, nada de mal acontecerá. Mas aonde não tiver o sangue, ali o primogênito vai morrer, tanto das pessoas quanto dos animais. A palavra diz, se você estudar lá em Gênesis e em Êxodo, a palavra de Deus fala isso, e diz que Moisés falou ao povo, o povo obedeceu, e naquela noite passou o sangue do cordeiro no umbral das portas. Foi comemorada a Páscoa comendo da carne do corpo daquele cordeiro. E a Bíblia diz que na noite, na casa dos egípcios havia trevas, mas na casa do povo de Israel havia luz. Isso fala de completa espiritualidade. Completa espiritualidade, queridos. Quando nós comemos do corpo do cordeiro, gera luz, gera vida no nosso espírito. E aquele sangue justificou aquele povo a sair do Egito, a sair da escravidão. Isso é o que acontece quando nós estamos em Cristo. Agora, por nós crer, por nós estarmos em Cristo, nós não podemos mais, querido, negar esse Jesus. No momento em que eu estou em Cristo, agora já não há mais condenação para mim. Como que eu que estou em Cristo nego Jesus, nego esse Cristo? É não receber a justificação do seu sangue, é agir como se eu ainda estivesse vivendo uma velha vida, debaixo do pecado, debaixo de maldição, debaixo de condenação de pessoas que fizeram algo para mim no passado, e eu não consigo perdoar, não consigo sair daquela vida.
eu estou negando a Jesus. Eu estou dizendo que Ele não tem poder de curar o meu coração. Eu estou dizendo que Ele não tem poder de vivificar o meu espírito. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem poder de me transformar de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não está dizendo que é uma criatura nova, que foi restaurada. Não, a palavra está dizendo que é uma nova criação. Tudo se fez novo. O versículo 18 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós entendemos essa justificação, essa reconciliação, nós entendemos que isso veio de Deus, estamos reconciliados com Ele. Quer dizer que nós temos um ministério de reconciliar as pessoas, de ensinar as boas novas do Evangelho e de viver essas boas novas. De viver, queridos, é sair depois que a noite vem, que o sangue do umbral salvou a minha vida. Eu saio daquela porta, pego a herança e eu saio e eu vou para a terra prometida. Mas pastor, existe um mar ainda na minha vida, um mar que eu não consigo passar. Eu não consigo passar esse mar, eu não consigo passar pelo processo de perdão. Queridos, a palavra de Deus é o cajado que abre o mar. 2 Coríntios, que eu estava no versículo 5, do capítulo 5, diz assim no versículo 21, aquele sacrifício que estava sendo feito lá no Egito, apontava diretamente para a cruz, para o que Ele estava fazendo hoje nas nossas vidas. Aquilo que foi feito apontou para a cruz de Cristo. Um cordeiro foi morto, e o sangue justificou aquele povo de não receber a maldição da morte. O que nos traz vida está no sangue, mas não no nosso sangue natural, mas no sangue de Cristo. E a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, negar a cruz é não receber a justiça de Deus, é não receber a oferta perfeita, e ela foi propícia por todos os meus pecados e do mundo inteiro. Negar Jesus é não receber este sacrifício, é colocar justiça própria, muitas vezes, e querer ajudar, como se a cruz não tivesse sido perfeita, como se Jesus na cruz não tivesse dito: está consumado, está preparado, está feito, está selado o que precisava ser feito. E Jesus, quando Ele derrama o seu sangue, ali Ele derrama o sangue da vida natural, e quando Ele vai para o sepulcro, Ele ressuscita pelo Espírito, não na vida humana, mas no Espírito. Por isso, queridos, que essa nova vida que agora temos é no Espírito. Abre, queridos, a sua palavra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Existe um processo nessa justificação, e o que o Espírito Santo vai trazer quando nós pegamos a palavra, quando nós pegamos o sacrifício, declaramos a palavra sobre as nossas vidas, somos profetas de nós mesmos, viemos no culto, não somos apenas ouvintes, nós ouvimos a palavra no natural, mas permitimos, crendo, que ela vá para o coração. Por isso que em Romanos capítulo 10,
versículo 9 diz que com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Então, a palavra de Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificados, lá em Romanos 8:1 dizia, portanto agora, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas aqui está dizendo, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o processo da justificação, ele é um processo que ele pode demorar na sua vida muitos anos, como ele pode demorar apenas semanas, apenas dias. Depende do seu envolvimento, da sua entrega em receber a palavra, e você não mudar de hábitos, mas mudar de natureza. Você não passa a ser mais uma pessoa carnal, uma pessoa natural, mas por causa da obra de Cristo, que você é uma nova criação, você começa a agir como filho. Aleluia. Deixa eu abrir agora só para enfatizar aqui, Efésios capítulo 1, no versículo 5 diz assim, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, gratuitamente em Jesus. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Queridos, um dos princípios que nós precisamos pedir é sabedoria e entendimento da palavra de Deus, porque quando nós pedimos isso, o Espírito Santo nos conduz, amém? Então, quando nós passamos pelo processo da justificação, nós recebemos a obra da cruz, nós recebemos o sacrifício de Jesus, nós nascemos do Espírito, e nós começamos a declarar que o sangue de Jesus é suficiente para nos tornar justos, e nós começamos a declarar que nós somos filhos de Deus, e porque somos filhos, somos herdeiros, aleluia, e porque somos filhos, somos herdeiros, amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria te convidar você ir um pouquinho para frente, em Romanos capítulo 5, no versículo 14, diz assim, no versículo 15, diz assim: contudo, não há comparação entre o dom presente e gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça, favor imerecido de Deus, e o presente, o dom do favor, da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom, o presente gratuito, veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Agora presta atenção, queridos, no versículo 17. Existe algo que Jesus fez e foi perfeito, e agora nós precisamos crer. Mas aqui diz assim, versículo 17: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse,
muito mais os que recebem. Diz assim: os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus, a palavra de Deus colocou a vida natural, sem Cristo, na pessoa de Adão. Adão significa um homem natural. Por isso que Jesus prega em João capítulo 3 para Nicodemos, e diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire, não te importa de eu te dizer, importa nascer de novo. Nascer é pelo sacrifício perfeito de Jesus e pelo sacrifício que Ele fez, e o seu sangue nos justifica de todo pecado, de toda maldição, de toda condenação. Por isso que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Por isso que diz que quando eu passo pelo processo da justificação, eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18 de Romanos capítulo 5 diz assim: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igual um só ato de justiça, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um ato de Adão trouxe a morte, um ato de justiça do sangue de Jesus na cruz trouxe a vida. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aqui, no versículo 18, diz que a justiça de Deus, ela chega a todos os homens. Mas no versículo 19 diz que a obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, não todos. Por quê? Porque no versículo 17 diz que só se torna justo quem recebe da transbordante provisão da graça e o dom. Dom é presente de você ser justo. Aleluia. Versículo 20: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou o favor de Deus, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Cristo nosso Senhor. Aleluia, queridos! Que coisa maravilhosa! Quando nós nascemos, a natureza caída de Adão nos alcançou, mas porque nós cremos na justiça de Deus da cruz, que Deus foi justo e Ele é justo. Aqui Ele está dizendo que a condenação chegou por um ato de Adão, mas a justiça, ela veio por um ato de Cristo. E olha aqui, queridos, não é pela minha obediência, mas é pela obediência de um só. No versículo 19 diz assim: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos
justos. Eu sou justo. Eu recebo a transbordante provisão da graça. Eu recebo o favor de Deus. Querido, a melhor coisa que existe neste mundo e no porvir é estar debaixo do favor de Deus. Queridos, quando tu te coloca debaixo do favor de Deus, quando tu te coloca debaixo do sangue do Senhor Jesus, é maravilhoso. É maravilhoso. Queridos, esta palavra, eu quero dizer para você que eu quero fazer um simbolismo aqui. Faça de conta que essa Bíblia, ela é Jesus, e faça de conta que essa máscara, ela sou eu. Amém? Quando eu coloco essa máscara em Jesus, quando Deus olha e quando você olha, o que você está vendo? Você está vendo Jesus ou está vendo eu? Você está vendo Jesus, porque eu estou escondido na justiça, na obra da cruz. Sabe, queridos, existe algumas pessoas que estão na igreja, mas elas não entendem que a nova aliança, a obra da cruz, ela tem um mandamento, e quando tu obedece este mandamento, tu também pratica todos os outros, que é: ame ao teu irmão como a ti mesmo. Muitas pessoas não entendem, não têm a revelação da justiça de Deus, não têm a revelação da obra da cruz, não têm a revelação do Evangelho, das boas novas. Ela critica, ela aponta e ela julga. A Bíblia diz que existe um acusador, e o acusador é o diabo. E se existe alguém acusando, é filho do diabo. Aleluia? Mas nós não, nós somos filhos de Deus porque nós entendemos a justiça. Nós entendemos que a justiça, ela é gerada em nós por causa do amor. O amor que Deus teve pelas nossas vidas, enviando o seu Filho, para que todo que nele crê, eu creio na palavra da cruz, eu creio nas boas novas, eu creio que a obra de Jesus foi suficiente, eu não preciso ajudar. Jesus, ele foi obediente, e eu recebo da obediência dele, eu recebo da obra perfeita dele, eu recebo do sangue derramado, e por isso o sangue dele é suficiente para colocar no umbral da minha vida, para apagar o meu passado, para me estabelecer no futuro, no presente, e me dar um futuro com Deus. Ele apaga o meu passado, me estabelece no presente e me determina um futuro. E o meu futuro não é de derrota, o meu futuro é ser mais que vencedor. O meu futuro é porque eu tenho o Espírito Santo e ele me leva à justificação. Eu consigo experimentar, como diz Romanos capítulo 5, versículo 17: quem recebe da transbordante provisão da graça reinarão em vida. Por isso que o meu futuro está demarcado pela vitória, e eu no meu futuro eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o ministério, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, porque nós somos aqueles que estamos pregando as boas novas. E como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Brasil não é mais o mesmo, porque está sendo estabelecido a glória de Deus, o Evangelho da graça, através de homens espalhados por essa nação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu queria ler esse versículo de novo para me encerrar, amém? Diz assim, versículo de Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Graça, querida, é favor de Deus. Muito mais os que recebem da provisão da graça e o dom presente
da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Abre para mim encerrar no livro de 1 João, a carta de 1 João, capítulo 4. Aleluia. 1 João, capítulo 4. Quando você recebe da provisão da graça, quando você recebe o presente de se tornar justo, quando você ama seu irmão, quando você decide receber a palavra, com a boca se confessa, com a boca se confessa a palavra, com a boca se confessa, porque eu recebi da transbordante provisão da graça, porque eu recebi o presente da justiça, porque eu decidi amar o meu irmão. Eu falei isso, porque com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. É com o coração, pela fé na obra da cruz, que se crê para a justiça. Isso acontece na vida de todo aquele que se coloca debaixo do sangue. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz assim: desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, assim como Jesus é, nós semelhantemente somos neste mundo. Essa palavra está dizendo, querido, que o amor de Jesus, quando tu recebe da provisão, quando tu recebe a decisão, tu toma a decisão de amar teu irmão, o amor começa a te aperfeiçoar. Você começa a ter total confiança, e eu tenho total confiança na obra da cruz, e eu digo: ora vem, Senhor Jesus, porque eu sei que eu fui resgatado, eu sei que eu estou salvo por causa da obra da cruz. Por isso o amor é aperfeiçoado em mim, e eu tenho confiança no dia do juízo. E assim como Ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Ele já venceu o pecado, Ele já ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Ele nos entronizou nos lugares celestiais. E a Bíblia diz, no amor, no versículo 18, não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Por quê, queridos? Porque quando a pessoa está vivendo no medo, quando a pessoa está vivendo debaixo da acusação, ela não tem paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, sendo justificados pela fé, tem paz com Deus por meio de Jesus. Então, pela obra de Jesus, eu sou justificado, mas eu preciso entender que quando eu nasci de novo no Espírito, o Espírito Santo foi enviado por Jesus para testificar a obra da cruz, e o Espírito Santo, ele nos auxilia nas nossas fraquezas, e nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ensina, e por isso nós oramos no Espírito, nós oramos em línguas, nós edificamos a nossa fé santíssima orando no Espírito, como diz Judas capítulo 20. Vós, porém, amados, edificai. Agora eu construo essa minha vida espiritual na fé, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Aí, queridos, eu começo a declarar a minha vida, eu começo a declarar: portanto agora nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Por que essa certeza? Por que essa certeza? Porque o que eu falei para você é o que eu faço e o que eu pratico, e por isso que o Espírito Santo está movendo a sua vida hoje. Eu não estou dizendo faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu estou dizendo faça o que eu digo e faça o que eu faço. Receba essa palavra, pratique ela, e você vai ter paz com Deus, e você vai ficar livre da acusação do diabo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Queria convidar vocês para nós ficar de pé, para nós orarmos essa noite, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra essa noite, Pai, possa ser ouvida e ouvida, recebida, declarada, ouvida e declarada e recebida no coração, e que essa palavra gere vida na vida de quem está ouvindo, na vida de quem vai ouvir pela internet, na vida de quem vai ouvir, que gere dentro de você a vida de Cristo, que você receba a obra perfeita da cruz, que o teu espírito seja vivificado, e eu profetizo um tempo de justiça, um tempo de vitória na sua vida, na sua casa e na sua família, que você receba da transbordante provisão da graça, do dom da justiça, que você é livre da condenação, você é livre do jugo e livre do pecado, e você é filho, e porque você é filho, você é herdeiro, porque você é filho, você é amado, porque você é filho, você é curado, você é restaurado, e você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.